Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo os assuntos referentes à segunda série do ensino médio. Pessoal, o tema que eu trouxe hoje para nós discutirmos, né, é um tema que vocês já viram aí o ano passado, né? Como eu disse para vocês, inicialmente nós estamos aí retomando alguns conteúdos, ok? E o nosso tema de hoje são as sociedades do Oriente Próximo, né? Também conhecido aí como culturas, né? Primeiras civilizações que as pessoas trazem, né? E só que aí, esse termo de primeiras civilizações, ele é um termo um pouco complexo, né? Porque se a gente falar que são as primeiras civilizações, essas sociedades, a gente vai estar dizendo que é uma civilização inferior e uma superior, o que é desenvolvida e o que não é, né? Então, são civilizações aí diferentes, né? Porque aí a gente vai ter a formação das primeiras cidades, né? Então, a gente tem essas sociedades, né, que se formam. Pessoal, então a gente vai ter aí o crescente fértil, né, que vai ser uma área, né, que vai ser aí conhecida como Mesopotâmia, né, terra entre os rios, por conta de dois rios, né, dois rios aí que vão fazer com que nessa região, né, nós vamos ter aí, então, o desenvolvimento dessas sociedades, né? De acordo com os vestígios arqueológicos e registros históricos, as primeiras civilizações ocupavam as terras que abrangem parte do Oriente Médio e do Nordeste da África, né? Então, aí a gente tem atualmente uma região aí que é considerada, então, o Iraque, tá? E aí a gente vai ter, então, a Mesopotâmia, né? Como eu disse para vocês, de origem grega esse nome, quer dizer terra entre os rios, né? Por conta desses dois rios, né? Essa região da Ásia Ocidental, né, é onde surgem as antigas civilizações, né? Os vestígios dessas antigas civilizações. Passou a ser ocupada há 5.000 anos, né, atrás. Os agrupamentos humanos se fixaram às margens do rio Tigre e Eufrates e aproveitaram então aí as enchentes, né? Por conta da cheia dos rios, eles acabaram desenvolvendo a agricultura, se estabelecendo nessa região, fazendo diques, né, para direcionar aí a água, muitas coisas que foram aí propícias, né, para se fundar então as cidades, né? Com o tempo, implantaram uma organização um organizado sistema de barragem, né, como eu disse para vocês, para controlar, então, a água, esse recurso natural, né, as forças, aproveitar mais, então, esses recursos. Pessoal, como era uma área bem fértil, a gente vai ter, claro, povos que vão brigar para estarem nesse local, né? A gente vai ter aí a sucessão de alguns povos, né? Um momento um está em vantagem, depois já vem e vence o outro, então vai ser uma terra um pouco disputada, tá? A economia, né? Falando aqui de Mesopotâmia como um todo. Agrário e pastoril, né? A gente vai ter então o desenvolvimento da agricultura, né? Do cultivo, né? De plantas e também do pastoril, né? A gente vai ter aí, então, o comércio, né? A gente vai ter, então, aí o comércio estabelecido aí a partir, então, das trocas, né? A gente vai ter esse intercâmbio com outros povos, né? Como os egípcios e os fenícios, né? E aí os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos, porque aí a gente vai ter a figura do rei que vai surgir, né? E a figura também do sacerdote, que vai fazer essa interferência do homem com o divino, e a figura do rei, né? Porque a divisão do trabalho, ela vai ser estabelecida. Então, algum momento, algumas pessoas vão ficar responsáveis aí pela guarda, né, do povo, daquela aldeia. E essas pessoas, elas vão tendo um prestígio, né, e isso vai evoluindo a ponto de ter um poder central, né. Então, aí a gente vai ter a figura do rei, né. A sociedade, né, o Estado, possuía grande parte das propriedades, produção realizada por camponeses livres e escravos, né? Então, a gente vai ter uma formação de uma elite, né? Uma classe intermediária e a base da sociedade, né? Aí a gente vai começar a perceber essa apropriação do excedente da troca, né? O que era comum a todo mundo, algumas pessoas vão se apropriar, vão privatizar alguns espaços, e aí a gente vai ter o surgimento da propriedade privada, tá, pessoal?
A religião, a gente vai ter uma prática politeísta, né? Vários deuses, né? Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares, por isso construíram grandiosos templos, né? Que serviam também de bibliotecas, armazém, né? De cereais, observatório, né? Então, a gente tem aí, isso é uma figurinha, né? O Pazuzu, né? Demônio assírio da febre, estatueta de bronze, figuras, né? Dessas figuras assírio-babilônicas provém, então, aqui mais uma questão mais de cultural, né? Provém, então, as representações judaico-cristãs, então, do diabo, tá, pessoal? A partir dessas entidades aí desses povos, tá? Aí, dentro da política, a gente vai ter povos, né, que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar, né, essas civilizações que vão se estabelecer. Os sumérios, os arcádios, os babilônicos, os caldeus e os assírios, né? Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se, geralmente, então, nessa figura do rei, né, que a gente vê, né, que história antiga, o rei ela era considerado aí um deus, né, mesmo mudando aí essa organização. E aí a gente vai para os sumérios rapidinho aí, a gente tem essa primeira civilização, né? Cidades importantes, Uruk, Lagarthe, Eride e Nupir, né? As cidades, elas tinham autonomia religiosa, política, econômica, não existia propriedade privada, né? A gente tem o chefe político aí dos sumérios, que era o Patesi. E uma coisa muito importante dos sumérios, pessoal, é a escrita cuneiforme, né? Eles são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, que a gente viu, né? Então, a escrita cuneiforme, que ela é feita, né? Ela foi feita aí numa argila, né? Umedecida com uma espécie de canivete, por isso tem esse nome de cunho, né? Cuneiforme, então é o registro mais antigo que se tem da escrita, né? Nessa transformação que a escrita vai passando desde os desenhos, significados, né? Até esse seu caráter mais complexo, tá, pessoal? E aí a gente tem os arcádios, né? O primeiro estado centralizado da Mesopotâmia, né? Os arcádios dominaram os sumérios, mas absorveram então a sua cultura, né? A gente vai ter essa mistura da cultura, né? Outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Arcádio, né? Então, como eu disse para vocês, a gente vai ter invasões e invasões, né? Os babilônicos, o primeiro império, né? A Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. E aí, acerca desse império, é muito interessante a gente falar sobre o rei Hammurabi, né? O principal rei, né, babilônico, porque ele elaborou, pessoal, o código de Hammurabi, né? Que é baseado no princípio do talião, olho por olho, dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Porque, como eu disse para vocês, a gente tem vários povos, então, a justiça, ela não tinha nem regras nenhuma, né? Então, as pessoas se vingavam, se alguém matava alguém de uma aldeia, o pessoal ia lá e matava várias outras pessoas. Então, ele acaba criando esse código para manter-se uma forma de julgamento, né? Por isso que tem olho por olho, dente por dente. Se alguém construiu uma casa, que depois essa casa veio desabar, e aí matou alguém, uma criança, né? Essa pessoa depois é bem pesado, mas tudo que você fez para o outro será feito com você, né? Então, se você bateu em alguém que arrancou um dente, né? Quebrou um dente, depois o seu dente então será arrancado, tá, pessoal? Esse é o princípio do talião, né? Que é o início aí, então, das leis jurídicas, tá, pessoal? E por volta do século XVI a.C., o império foi aniquilado por diversas invasões. E a gente tem os assírios, né? Que é o povo mais guerreiro, né? É o exército mais feroz aí desses povos, né? Eles eram considerados, então, bem ferozes, né? Eles dominavam pelo terror, saqueavam, né? Destruíam, massacravam os vencidos, né? E aí, como a gente tem no nosso slide, foi o povo, né? O primeiro povo a ter um exército organizado, né? Desenvolveram tecnologias como a catapulta e ariete, né? Que são coisas aí para a guerra, tá, pessoal? O império entrou em declínio, né, devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos oprimidos, né? Então, os assírios aí, a gente vai ter esse povo bem guerreiro. E aí, pessoal, a gente tem novamente o segundo império babilônico, né? Que aí a gente vai ter a Babilônia novamente volta a ser a capital, né? Com a destruição, então, dos assírios, né, os caldeus se aproveitaram para dominar, então, a Mesopotâmia. E aí, o que é importante desse período, pessoal, é a figura do rei Nabucodonosor, né, que ele ficou conhecido aí
como construtor de grandes obras, né? Obras grandiosas. A gente tem os jardins suspensos da Babilônia, né? E o zigurate, que era um templo semelhante a uma torre com 215 metros de altura, né? Nabucodonosor, aí a gente já vai para a narrativa bíblica, né? Ainda escravizou o povo hebreu, um período conhecido como o cativeiro da Babilônia, tá, pessoal? E aí, aqui só para a gente terminar, a gente tem aí essas representações, né? Da Torre de Babel, que é interpretada como um zigurate de 215 metros e os jardins suspensos da Babilônia, né? Então, nessa região da Mesopotâmia, por conta dessas civilizações, né, se tem esses achados arqueológicos mais antigos, né, de civilizações que foram se desenvolvendo, né? E se a gente pensar grandes civilizações, elas se desenvolvem geralmente em torno do rio, né? Como a gente tem aí o Egito, né, o rio Nilo, que é a dádiva dos deuses, ok? E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem um legado, né? A gente tem aí a ciência como o principal legado dessas civilizações, né? Desenvolveram a matemática, né? Dividiram um círculo de 360 graus, utilizavam uma equação, essas equações do segundo grau, foram os pais da astrologia e serviram de base para a astronomia e foram os responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos, tá, pessoal? Então, aí a gente tem aí a base, né, dessas populações que se formam. A gente tem a revolução agrícola muito importante, agrícola pastoril, né, muito importante aí para a consolidação dessas culturas, ok? Então, vamos então para o nosso exercitando. A Mesopotâmia histórica é comumente confundida como uma civilização e cultura ordenada e centralizada, mas na realidade é o berço de diversas culturas e povos ao longo da história. Dos povos que habitaram na região, qual deles promoveu o surgimento da escrita cuneiforme, né? Bem simples, pessoal, vamos lá. A, os sumérios, B, assírios, C, caldeus, D, amoritas ou E, arcadianos? Claro que temos aí os sumérios, né, pessoal? A escrita cuneiforme. Pessoal, isso é muito importante porque a partir da escrita, as narrativas, né, humanas, elas mudaram completamente o significado. Porque antes nós tínhamos só oralidade, né, para se contar como surgiu aí, então, o governo, né, o rei, para se fazer contabilidade, para se registrar questões. Então, a escrita cuneiforme, ela traça aí um novo paradigma, né, de comunicação, de evolução aí dessas relações, tá, pessoal? Não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula.